Olá, famílias viajantes, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vanessa Marinho, sou do Travel Kids and Fun e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre os piores erros que vocês podem cometer, que vocês devem evitar, na verdade, ao planejar uma viagem em família. São erros que realmente vão fazer com que sua viagem traga aí um baita dor de cabeça. Então, por favor, anotem e aproveitem tudo isso que eu vou falar, porque vai fazer uma grande diferença na sua viagem, tá bom? Então, antes que a gente continue, eu peço para que você deixe o like, se inscreva aqui no canal, que fortalece muito a gente. Dá essa ajuda, não custa nada, então só deixa o like aqui, se inscreve aqui. E também lembrando que esse é um vídeo patrocinado do nossa aula ao vivo, que eu vou fazer gratuitamente dia 7/2, onde eu vou falar para vocês em um plano de ação para você planejar viagens com qualidade, conforto, segurança, sem precisar gastar uma fortuna por isso. Então, se você quiser garantir sua inscrição gratuita, vou deixar o link aqui embaixo, é só entrar no grupo do WhatsApp que todas as informações serão passadas por lá. Mas vem comigo que agora a gente vai entrar aqui no vídeo e falar sobre esses erros, tá? A gente tem 8 aqui que eu considero erros muito graves na hora da gente planejar uma viagem, que muitas vezes a gente acha que não é importante até se deparar com um perrengue no meio da sua viagem. Então, para você evitar, anota todos eles e aproveita para fazer um bom planejamento na sua próxima viagem. Primeiro erro que a gente pode cometer é não pesquisar, não estudar o destino que você vai. Como assim, Vanessa? Sim, a gente precisa estudar o destino. Como que a gente estuda o destino? Descobrindo ali as condições climáticas do destino, os costumes locais, né, a cultura, qual a moeda, se for uma viagem internacional. Por que a gente precisa se preocupar com esses erros? Esse erro, por que eu preciso estudar o destino, Vanessa? Porque muitas vezes, quando a gente não sabe a cultura, o que você vai encontrar por lá, a gente acaba tendo gastos totalmente desnecessários. A gente acaba até se colocando em situações de perigo, né? Existem alguns lugares que a gente sabe que tem certas pegadinhas com turista, né? Pegadinhas, porque na verdade você aí pode cair num golpe. Então, tudo isso tem que se conhecer. Inclusive, quando a gente fez nossa viagem para Cancún, foi uma quando eu comecei a estudar o destino, foi uma das coisas que eu acabei estudando, foi que existia muito um golpe de turista em relação a táxi no aeroporto, essas coisas. Então, isso tudo é muito importante para que sua viagem saia positiva e que você volte querendo planejar a próxima viagem, tá? Agora a gente passa para segundo erro, tá? O segundo erro é não fazer um orçamento antes da sua viagem. Por que isso? Porque se você não orça a sua viagem, não sabe ali quanto que você vai gastar naquele destino, você acaba fazendo também gastos desnecessários, né? Acaba comprando alguma coisa que não era para comprar, um passeio que não agrada você, ou acaba se hospedando num lugar que não era o que você queria, mas porque acha que é tudo caro. Então, fazer esse orçamento pode ajudar muito você nas suas viagens, até mesmo para você saber ali quanto que você vai gastar por dia. Isso tudo é feito num planejamento de viagem, tá? Agora a gente passa pelo terceiro erro. Qual é o terceiro erro, Vanessa? Deixar de fazer seguro viagem, tá? Eu tô fazendo a colinha aqui, tá, gente? Que eu escrevi aqui exatamente esses erros que a gente viu pessoas cometerem, a gente teve feedbacks e alguns até a gente começou a cometer lá no começo, quando a gente começou a planejar a viagem, tá bom? Então, como a gente não quer que vocês passem por isso, a gente tá falando cada um deles aqui. Por que o seguro é tão importante? Claro, se sua viagem for dentro do Brasil e se seu convênio abrange todos os lugares do Brasil, todas as cidades, beleza, você não precisa ter um seguro para cá. Mas quando você vai para o exterior, certeza o seguro é uma ótima forma de garantir a segurança na sua viagem. Caso você passe por algum perrengue, Vanessa, mas isso aí, vou gastar e nem vale a pena, às vezes eu nem uso. Mas se você precisar, saiba que os gastos médicos, dependendo do destino que você tiver, são absurdos. E a qualidade do atendimento a gente não vai conhecer. Então é muito importante seguro viagem. Inclusive, quando a gente estava em Praia del Carmen, meu padrasto ficou bem doente
e a gente ficou ali retardando chamar o médico, e teve uma hora que eu falei, não, vamos chamar, a gente tá pago isso, né? E o médico apareceu no hotel, quase meia-noite, fez a avaliação, viu o que ele tinha, já aplicou uma injeção, tudo por conta do seguro viagem. Então vale muito a pena. Às vezes o seu próprio cartão de crédito, se você comprou a passagem neste cartão de crédito, pode oferecer também o seguro. Então verifique tudo e verifique as entrelinhas do que está cobrindo o seguro e não deixe de contratar antes de uma viagem. Até aqui no Brasil, tá, gente? Nem sempre você precisa para uma viagem. Às vezes o seu plano só tá na sua cidade, você quer ter um pouco mais de segurança, contrata o plano de saúde. O plano de seguro viagem não é uma coisa absurda, não é tão caro, então vale a pena você fazer esse investimento. Vamos lá pro quarto. O quarto é esquecer de verificar a documentação. Vocês não sabem. Às vezes a gente acha que é bobagem, mas vocês não sabem o tanto de mensagens que eu recebo aqui de vocês. De gente desesperada, porque já recebi muitos casos de criança que estava com 11 anos e passou pro 12, e aí a mãe foi tentar embarcar com a certidão de nascimento, não pode, porque aquele documento, a partir dos 12 anos, tem que ser carteira de identidade, não serve mais aquele documento da certidão de nascimento. E aí a pessoa é impedida de viajar, não ter a documentação adequada para ir para... A gente sabe que certos países estipulam o seguro viagem, por exemplo, estipulam um teto mínimo do seguro viagem. Existem países que logo na entrada você precisa ter tudo em mãos, a sua hospedagem, a sua passagem de ida, a sua passagem de volta, os lugares que você vai passar. Existem destinos que você ali precisa de um certo tipo de vacina, inclusive aqui no Brasil. Por exemplo, quem vai para Manaus, não é obrigatório, mas a gente sabe ali que a febre amarela é uma vacina que, principalmente quem vai para hotel de selva, algo do tipo, é uma vacina que todo mundo indica tomar, tá? Lá a gente toma, eu sou de Manaus, não moro lá, mas sou de Manaus, e lá a gente toma quando é uma das primeiras vacinas que a gente toma. Então, até mesmo no Brasil a gente tem essas exigências, tá? Então verifique toda a documentação, visto, você vai dirigir no destino, qual carteira precisa usar, se eu preciso, destino internacional, às vezes a gente precisa da carteira, por exemplo, na Tailândia a gente precisou da febre amarela. Só que você precisa ir lá na Anvisa e colocar a carteira para internacional. Então são pequenos detalhes ali que podem te fazer deixar de viajar. Inclusive, preste bastante atenção nas datas de validade do visto, do passaporte. Tudo isso é muito importante numa viagem. Separe tudo numa pasta para ficar fácil quando você for no check-in, quando você for se for na alfândega, alguma coisa do tipo. Deixe tudo numa pasta que vai ser muito mais fácil para você. E aí a gente passa ali pro quinto erro, o quinto erro que você deve evitar é não reservar com antecedência. Como assim, Vanessa? Então, gente, eu confesso que eu já fiz viagens que a gente reservou ali em cima da hora. Por exemplo, ano passado a gente estava em Capuí e do nada a gente resolveu ir para a Praia de Pipa. A gente chegou na Praia de Pipa já quase 10 horas da noite. E chegou lá, a gente não tinha hotel, não tinha nada, foi tudo na estrada, foi tudo loucura, nem roupa a gente tinha direito, mas a gente resolveu fazer essa viagem em cima da hora e a gente foi. E aí, só que quando a gente toma uma decisão dessa, a gente tem que estar preparado, porque você tá com criança, tem alimentação, e a gente sabe que cansaço e fome são sinônimos de estresse. Então é muito importante você ali ter essa consciência se você vai fazer uma loucura dessa. Então eu estava preparado para aquilo, claro que isso acabou não sendo um perrengue porque eu estava preparado. Chegou lá, foi atrás de hotel, já sei como é esse trâmite de ir atrás de hotel, porque realmente pela internet estava mais caro, então eu acabei indo nos locais, conversando com o cara, conseguimos um mega desconto. Foi bom pelo desconto, mas para quem não está preparado para esse tipo de perrengue de reservar as coisas na hora, pode te custar, até ser barato, mas pode te custar um estresse desnecessário, se você não está preparado. Então é muito importante você reservar tudo com antecedência. Passagens, a gente sabe ali que isso é algo assim que muitas pessoas conhecem, mas se vocês vierem aqui no canal, vocês vão ver vários vídeos em relação a passagens aéreas, né? Como economizar nas passagens.
Já consegui passagem em cima da hora com bom preço? Já consegui. Mas nos tempos atuais, não é algo assim que é muito fácil. Se você tiver as estratégias certas em mãos, se você tiver aí no nosso curso de multiplicador de passagens aéreas, esse curso vai te ensinar essas estratégias ali para você não pagar tão caro, mesmo até em cima da hora. Mas se você, às vezes, a gente acaba pagando muito mais caro. Por exemplo, agora a gente foi para Gramado ano passado e a gente sabia que vários parques lá, quando você comprava pela internet, alguns sites, você conseguia uma economia gigantesca, alguns até de 50% nos ingressos. Então, é você saber desses tipos de reservas de antecedência. Tem uns que não, que vale a pena fazer na hora, mas tem muitos que com antecedência você vai pagar muito mais barato. Hospedagem, passagem, mas isso tudo com estratégias certas, porque mesmo com muita antecedência, se você não tiver as estratégias certas, isso vai sair muito mais caro do que você imagina, tá bom? Passamos agora para o sexto erro. E esse sexto erro é não considerar o tempo. Vanessa, o que é isso, não considerar o tempo? O tempo de trajeto de um lugar para outro, o tempo que você vai gastar em cada lugar que você vai visitar. Se você quer aproveitar muito mais a sua viagem, você tem que calcular tudo muito bem calculado. Seja no nosso roteiro personalizado, é exatamente isso que a gente faz. E nesse roteiro, o que a gente faz? Eu calculo sempre lugares pertos para visitar. Por exemplo, estou fazendo agora o roteiro de uma cliente nossa que vai para o Japão. E aí vai para 2 cidades do Japão. E o Japão é gigantesco. Ela vai para Tóquio. Tóquio é bem grande. E aí, o que eu tô fazendo? Eu calculo, porque tem várias atrações em lugares. E aí a gente vai atrás na internet. Aí você vai que a pessoa vai para um lugar aqui, depois vai para outro aqui. Não tem nexo. Mas é porque as pessoas não se preparam e depois passa aquele roteiro que fez. Mas quando você faz um roteiro calculado, você o transporte de uma cidade para outra, calcular de distância de um lugar para o outro, não um ponto turístico para outro, refeições que vai ter próxima, calcular a distância entre elas. Então tudo isso é muito bem calculado e faz você aproveitar muito mais sua viagem e parar de perder tempo aí perdido num lugar, sem saber o que fazer, calculando um monte de coisa na hora, não dá para fazer nada, fica frustrado, então vai evitar muito essas sensações. E vamos agora para o último, que é não verificar a situação política e de segurança do lugar. Como assim, Vanessa? A gente sabe aí que tem lugares que, como eu falei, tem alguns golpes, né? Tem lugares ali que pode estar em guerra, por exemplo, você vai para um lugar que está em guerra. Então você tem que estudar isso, estudar o local, estudar as situações políticas, estudar o que pode e o que não pode fazer nesse lugar. Inclusive, lá quando a gente foi para Bali, um perrengue que a gente passou aí, que um dos motivos disso tá na nossa lista, é que a gente acabou subindo o drone. Lá na Tailândia, a gente verifica muito os lugares ali que tem... os lugares que você não pode subir drone, tem um aviso. E lá em Bali não era assim, a gente acabou subindo o drone em um lugar que não era possível e acabou aí dando uma baita dor de cabeça na nossa viagem. Então estude bem também as situações do local, tá? Então esses são alguns erros que eu quero que você evite em qualquer viagem, para que você possa viajar muito mais, ter a cabeça aberta para viajar, não sentir tanta dificuldade, muito menos no seu planejamento e no seu orçamento. E por isso eu espero você dia 7/2, no nossa aula ao vivo, onde eu vou mostrar um plano de ação para você planejar suas próximas viagens com qualidade, segurança, diversão e sem gastar uma fortuna por isso. Se você quiser se inscrever gratuitamente, o link do WhatsApp do grupo tá aqui. É só entrar que todas as informações vão ser passadas lá dentro. Agora eu peço novamente que você deixe o like, se inscreva no canal e um grande beijo. Até a próxima. Tchau!